Olá, senhores, sejam todos bem-vindos à nossa proposta técnica de recuperação estrutural. Fomos aí responsáveis por realizar essa proposta de orçamento e também falando da parte teórica e prática de como funciona a recuperação de uma estrutura em si, pelos métodos de fundação. Então, vamos abordar as principais formas que trabalhamos e também a importância que isso tem para a nossa carreira como um todo. Trabalhamos sempre com a parte de segurança e hoje o que mais acontece é as pessoas esquecerem do aspecto de segurança como sendo um item muito importante. Então, na parte de recuperação estrutural, temos esse diferencial. Aqui estamos para tratar do edifício Vertex, não falar apenas aí do concreto e do aço, mas também da estabilidade definitiva. E como bem sabemos, quem caminhou, quem viu, quem verificou, passou por este problema aí, em um dos blocos, a gente percebe ali algumas fissuras estéticas. Depois de um longo estudo, algumas trincas que foram encontradas é, nas diagonais a 45 graus, outras menos, vimos que essas fissuras elas somam aí grandes desgostos, tanto estético quanto também na parte estrutural, que é o nosso forte. Nossa equipe esteve aí no local para uma vistoria técnica rigorosa. Nós vimos que existe um desaprumo no pilar de 1 para 300. Às vezes, para alguém que é leigo, pensa que pode ser pouco, mas na engenharia isso é caracterizado aí um recalque diferencial. Hoje, a nossa empresa, em nome aqui da MG Engenharia Estruturas, vou apresentar não só o diagnóstico, mas também a base de acordo com a NBR 6122. Nós utilizaremos aí para, de certa forma, também sanar esse problema. Para resolver esse problema, vamos apresentar aqui o contexto, que eu já disse um pouquinho sobre essas fissuras, essas limitações e o impacto que isso traz para a estrutura, mas também vamos falar um pouquinho sobre a questão do diagnóstico. Para resolver o problema, nós precisamos olhar para o que está invisível abaixo dos nossos pés. Nós precisamos ir até as fundações, onde está a base. E a fundação ela foi executada em sapata isolada, como constatamos, apoiada a uma profundidade que parecia ser viável na época da construção, a uma camada muito superficial até então. Porém, nós realizamos uma nova sondagem e através dela confirmamos que encontramos o grande vilão da história. Existe uma lente de argila mole saturada e essa argila ela tem um SPT que calculamos que é como índice de resistência, ele é inferior a 3 golpes, então ele está muito baixo, abaixo do local, localizado aí um pouco mais abaixo de onde aconteceu aí o apoio dessa superfície. O projeto ele considerou apenas a tensão admissível, nós constatamos isso, e existe um outro fator que precisamos colocar em consideração, é o bulbo de tensões. Para resolver esse problema, precisa-se calcular também o bulbo de tensões. Na engenharia, a carga ela não fica só onde a sapata toca o solo, ela se expande, se propaga. Então, como foi constatado nesse diagnóstico, a fundação atual ela está incapaz e ela está degradada. Então, a carga desse pilar ele acaba passando essa camada e ocorrendo as fissuras que é visíveis para a gente, mas no solo também tem um efeito. Com o tempo, ocorreu o que nós chamamos de processo de adensamento, né? Então, imagine aí o estrago, como se fosse uma esponja molhada sendo apertada lentamente. Essa água, ela sai e é isso que acontece, o adensamento. A segunda parte é a solução. Passamos para a parte da explicação do problema. Qual que seria a solução, a proposta, de acordo com os métodos da engenharia? Uma escolha racional e também empírica, baseado nos estudos, optamos por uma estaca raiz. Mas por que a estaca raiz em vez da estaca mega ou outro tipo de estaca? Depois do diagnóstico, nós optamos por ela, pois
o processo de execução, ele é rotativo, então nós usamos a parte da vibração e essa estaca, ela tem uma grande vantagem nesse processo. A segunda parte é a capacidade de perfuração. A geologia é uma argila mole que se encontra ali. Nós encontramos grandes pedras soltas. E antes de chegar à rocha, existem outras dificuldades. Então, a estaca prensada travaria essas pedras e nos daria então aí uma sustentação melhor. E outra parte é acesso às áreas confinadas. Nós precisamos trabalhar dentro das salas comerciais em funcionamento. E através desse método, ele tem um padrão mais fácil de trabalho, evitando aí demolições de parede para a entrada de maquinários e também para a restauração. Nós temos aqui o dimensionamento técnico desse pilar crítico. Falando agora do número das responsabilidades, foi optado aí, então, o dimensionamento com a estaca raiz, de acordo com a NBR 6122, a última versão, que é a de 2019, ela foi dimensionada para uma carga de trabalho de 40 toneladas. Então, temos um fator de segurança global, além desse fator também o conjunto aí de estacas que vai apoiar. Nesse caso, serão 3 estacas raiz de diâmetro 160 como reforço do pilar, atuando aí na sua estrutura. Um diferencial seria aí a, a importância que isso tem, formando uma gaiola integral no, e essas barras, juntamente com essa estaca, ela vai então trazer aí uma sustentação melhor, de acordo com o que nós analisamos na norma. Essa metodologia executiva, né, os passo a passo, como funciona, aí tem a parte da costura, perfuração, armação e também a solidarização, que seria pós, que é a carga que vai ser aí mapeada, né? Então essa carga ela tem que ser também aí depois passar por um processo de mapeamento para poder aliviar então essa fundação. Esse aqui estão alguns dados de carga versus a capacidade, a demanda que tem, a demanda antiga da sapata e a nova demanda com essa estaca raiz. A gente percebe que aumenta com esse reforço. Então, por isso que é necessária uma solução que não atende apenas a carga, mas também oferece um fator de segurança, como já foi citado. Aqui, os equipamentos são equipamentos eficientes e esses equipamentos eles trazem menor risco e, acima de tudo, também é mais eficiente e reduz todos os gastos que não são necessários. Agradecemos pela atenção nessa apresentação, falando sobre uma proposta viável nesse contexto de restauração dessa estrutura. Então, estamos prontos para poder executar essa solução de maneira definitiva.